Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com uma videoaula. Desta vez eu vou explicar para vocês o capítulo Capturando o Tempo, que faz parte da unidade 2 do volume um, certo? Vamos falar um pouquinho da fotografia, da história da fotografia, um olhar estético. Extremamente importante, a gente percebe o quanto dentro dessa contemporaneidade nós estamos lidando cada vez mais com a fotografia, né, com esses suportes tecnológicos, e a gente não poderia deixar de falar um pouco da história dessa linguagem, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês seria a origem da palavra fotografia. Né? Em grego significa foto, luz, grafia, escrita. A escrita da luz. A gente precisa da luz para que a gente consiga concretizar a imagem, né? A foto. Bom, como é que se deu o nascer da fotografia? A primeira coisa que a gente precisa saber é que nós vamos ter, entre 1814 e 1826, o Joseph Nicéphore Niepce. Ele foi um inventor que se dedicou aos primeiros estudos e produção de imagens mecânicas. Ele conseguiu produzir uma imagem que ela não era alterada por, né? Como assim? Ele conseguiu produzir uma imagem inalterável por meio de folhas de papel que é sensibilizada com cloreto de prata. E aí, por isso, o que ele fez? Ele fez a primeira fotografia na história, em 1821. Aliás, em 1822. Ele ficou extremamente conhecido porque ele foi o primeiro cara, né, a primeira pessoa que conseguiu trazer uma imagem fotográfica. Eles chamam de imagem estática. Nós temos aí a imagem, ela é chamada de vista da janela em Legras. Deem uma olhadinha, a gente vai perceber que está uma foto muito desfocada, porque ela é antiga e não teve, né, não tinha todo aquele processo, principalmente se a gente pensar dentro de um processo contemporâneo, com todas as ferramentas que a gente tem de edição, você vê aí uma foto pura, em seu estado bem precário e sem nenhum tipo de ferramenta. Nós vamos ter um, um outro importante pesquisador dentro do ramo da fotografia, que foi o Daguerre, um francês. Ele era cientista, pintor, desenhista, criador de um recurso técnico chamado daguerreótipo. Ele inventou isso em 1839 e era um material de pouca qualidade. Né? As folhas de papel sensibilizadas com cloreto de prata foram substituídas por essa técnica do daguerre, técnica ao qual ele deu o nome de daguerreótipo. Porque ele substituiu esse papel que era sensibilizado com cloreto de prata, ele transformou em chapas de cobre. Quer dizer, ele trabalhou a fotografia em chapas de cobre. Por isso que esse processo chamado daguerreótipo marca o pré-nascimento do que viria a ser chamado de fotografia. Esse aparelho era conhecido como uma câmera escura, no entanto, ela era aplicada dentro de uma placa de cobre revestida por prata que ficava dentro do dispositivo. Nós estamos vendo aí a imagem dele, do Daguerre, né? Essa imagem daguerreótipo. E dentro dessa revolução da fotografia que eu coloco pós-Daguerre, nós vamos ter um avanço muito grande.
múltiplas possibilidades de criar uma imagem de melhor qualidade, né, que até então não existia, nós vamos começar a perceber uma produção de cópias de imagens fotográficas. Foi aí que, em 1840, William Fox cria um sistema de reprodução a partir das placas do daguerreótipo e se torna um inventor da cópia fotográfica. Eu me lembro que, não é que eu me lembro, né, mas diante de algumas pesquisas que eu fiz, em 1840, o mundo da fotografia passou por um longo período de pesquisas que visaram avanços, obviamente, na melhoria da qualidade, tanto nas imagens quanto dos equipamentos. Nós vamos ter, é importante dizer também, um gênero chamado retrato no século XIX. Esse gênero foi responsável pela popularização da fotografia. E aí nós vamos começar a ter um consumo de fotografia muito grande pela classe média. Eles começaram a mergulhar nesse mundo das imagens, então todos tiveram acesso às máquinas fotográficas, com preço muito acessível. A fotografia passou a retratar o mundo com aparente fidelidade, registrando os momentos importantes da vida das pessoas. E esse gênero retrato representava um registro pessoal ou social. Quer dizer, todas as transformações que aconteceram no século XIX eram registradas através da fotografia, que foi muito utilizado. Mas era apenas um registro pessoal ou social, daquele momento seu, sem nenhum cunho artístico. Aí, tá? Isso no século XIX. No finalzinho do século XIX para o século XX, nós vamos ter aquela potência estética dentro da linguagem da fotografia. Agora, nós vamos começar a pensar a fotografia não apenas como um documento de registro das grandes transformações, seja ela um registro pessoal, de quem está tirando foto, ou social. Não. Agora nós vamos ter um termo, um conceito chamado pictorialismo, né? O que era o pictorialismo? A fotografia seria utilizada como suporte para a divulgação de obras de pintores. Olha que interessante. Os pintores, alguns escultores, vão se apropriar da fotografia para poder o quê? Vender seus produtos, comercializar seus produtos. Como assim seus produtos? As obras, as suas obras que eles produziam. Quer dizer, então eles vão utilizar da fotografia como um suporte para melhorar as obras deles, para poder eles divulgarem, né? E aí, olha para você ver, a fotografia passou a simular um estilo de pintura e eram manipuladas pelo uso do foco branco e tons sépia. Bem, nós vamos ter vários experimentos fotográficos no século XX. Vamos perceber muitos fotógrafos que vão fazer vários experimentos, principalmente pintores, escultores, os grandes pesquisadores. Agora nós vamos começar a questionar, e aí? A fotografia agora pode ser considerada uma linguagem artística? Porque até o século XIX não era. Ela era apenas um suporte para documentar aquele momento ali da sua vida. Agora não, a partir do século XX vai começar a haver experimentos no campo artístico da fotografia. Nesse sentido, nós não podemos deixar de falar de Félix Nadar. Félix Nadar, gente, uma curiosidade, né? Ele era muito conhecido pelo seu pseudônimo, nossa, desculpa, que é o apelido dele. Ele era chamado de Félix Tornachon. Ele era um fotógrafo, caricaturista, jornalista, e é muito interessante a gente destacar aqui que ele se interessou muito pela fotografia como uma ferramenta
né, para ele conseguir desenvolver os seus desenhos. Aí, em 1855, ele e seu irmão abriram um estúdio fotográfico que era especializado em retratos. Aí, 5 anos depois, mais ou menos em 1860, Nadar abriu seu próprio estúdio em Paris. E ele era muito fascinado pela fotografia e a sua capacidade de capturar o tempo e a sua transformação fez com que ele fosse para vários lugares em Paris e fotografasse, né? Ele tirava foto do público em diferentes pontos de vista. Ele, né, retratava as pessoas de maneira muito naturalista, né? O dia a dia dos parisienses. Ele fotografou as profundezas de Paris, né? Os esgotos, as catacumbas. E é muito engraçado, né? Ele foi o primeiro a produzir fotografias aéreas a partir de um balão. Ele tipo, mostrou o mundo, né? Mostrou, na verdade, assim, para o mundo a paisagem de um outro ponto de vista, né? Como se fosse a visão dele de um pássaro, assim, né? Como é que seria a visão de um pássaro, assim, dentro de uma grande cidade, que no caso a Cidade das Luzes, Paris. Foi então que em 1863 Nadar construiu um enorme balão de ar quente, com cerca de 6.000 metros cúbicos, dando o nome de O Gigante, inspirado numa obra 5 Semanas em um Balão de Júlio Verne. O que aconteceu? Além disso, nós vamos ter também, ele amava essa atriz francesa, Sarah Bernard. Ele gostava muito de trabalhar com essa atriz e pedia para ela ficar em várias poses. Ela era o modelo dele, né? E ele começava a fazer fotografias dela. Então, ele é muito conhecido, o Félix Nadar, principalmente por essas fotografias realizadas sobretudo com essa atriz francesa, Sarah. Nós estamos vendo aí uma fotografia dele em cima de um balão. Ela se chama Autorretrato com a esposa Ernestine, uma gôndola de balão, em 1865. Olha que interessante. Bom, além dele, nós vamos ter também o Muybridge. Eu nunca sei pronunciar, tá, gente? Então vocês desconsideram. Mas no ano de 1887, surge o filme de nitrocelulose, que foi o primeiro negativo, como conhecemos hoje. Lembra daquelas máquinas antigas que nós colocávamos aquele rolinho, né? Olha que interessante. E engraçado que no mesmo ano, em 1887, nós vamos ter esse Muybridge, que ele vai inventar a película celuloide. Ele vai publicar uma obra intitulada Estudo com um Cavalo Galopando, em 1877, que já já eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele foi o primeiro a tornar a fotografia estática em fotografia de movimento. Olha para você ver. Ele coloca a imagem de vários cavalos em movimento, tá vendo? Ele utiliza várias câmeras ao mesmo tempo para poder capturar este movimento do cavalo. Inclusive, ele utiliza 12 câmeras. E, gente, foi fantástico, porque ele influenciou vários pintores, entre eles Marcel Duchamp, que foi um grande representante daquele movimento artístico chamado dadaísmo no século XX, que fez parte das vanguardas europeias. Sem contar, gente, é importante dizer que ele também contribuiu muito para os irmãos Lumière. Para os irmãos Lumière, que foram os primeiros a desenvolver o cinema, né? Esse Muybridge contribuiu muito, porque se vocês forem analisar, o cinema ele surge a partir da fotografia. A fotografia em movimento, né? Bom, vamos lá. Continuando, ainda no século XX, nós vamos perceber que em 1880 o George começa suas atividades com a empresa Kodak. George Eastman. Ele foi uma figura extremamente importante.
Porque quando ele começou a trabalhar nessa empresa Kodak, junto com a empresa, eles conseguem criar a primeira câmera moderna portátil, a Kodak número 1. E é tão interessante porque começa a se popularizar a fotografia, as pessoas começam a ter acesso a essa prática fotográfica, e ele ainda vai lançar na Kodak Brown com o seguinte slogan: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Né? Ou seja, é interessante, né? Porque as pessoas imaginam que ficavam impressionadas. Apenas um clique você capturava aquele momento, aquele instante. E como as coisas estão evoluídas hoje em dia, né, gente? Hoje nós estamos em uma outra esfera. Bem, continuando, podemos dizer que nos Estados Unidos nós vamos ter muitos experimentos. Na década de 1930, nós vamos ter vários fotógrafos interessados em críticas sociais. Quer dizer, então agora a fotografia começa a ter começa a ser vista de um outro jeito, né? Com esse viés artístico, né? Dentro de uma linguagem estética. E aí, olha para você ver, ela não vai ser apenas registrar como era no século XIX, aquele momento pessoal ou aquele momento, né, registrar alguma paisagem e ponto final. Não, agora ela vai ter um foco, né? Um foco muito mais profundo, e um desses focos são as críticas sociais. Por exemplo, nós vamos ter aqui, por exemplo, a Dorothea Lange, que ela criou um conceito chamado fotografia documental. E é muito interessante porque ela focou muito na crise econômica que teve em 1929, que foi a Grande Depressão, que é a queda da Bolsa de Valores, tá? E ela trabalhou muito com imagens, retratando pessoas sem emprego, sem moradia. E eu acho interessante complementar esse estudo que eu estou falando aqui com a professora Nancy, professora de História do Colégio Tiradentes de Betim, uma grande historiadora, grande pesquisadora, e eu acho interessante o que ela vai vir complementar para a gente. Boa noite, pessoal. Sobre essa crise de 1929, também chamada Grande Depressão, foi a pior delas, a mais longa, um período de recessão capitalista e que afetou em primeira mão os Estados Unidos do século XX. E como a gente sabe, os estadunidenses, eles são ávidos por consumo. Nós podemos imaginar como isso afetou o caráter, a vida, o cotidiano, né? Essa taxa, essa crise da Bolsa de Nova York, ela vai levar não só à Grande Depressão no país, no estado, num geral, mas nas pessoas especificamente. Muitas pessoas suicidaram, muitas pessoas não via mais uma luz, né, para sobreviver diante de taxa imensa de desemprego, de fome, da queda do PIB, né, o Produto Interno Bruto. E as pessoas ficaram com uma autoestima completamente baixa, né? Uma autoestima que não tinha precedentes. E a gente vê, por exemplo, várias pessoas que saem das suas casas e vão morar nos parques, né? Pessoas que levavam seu piano para tocar no parque, porque ia morar no parque agora. E como os Estados Unidos se sentiam os poderosos, né? Uma nação muito poderosa,
agora eles se veem destruídos. E não é à toa que eles criam, por exemplo, o Super-Homem, o Capitão América, né? E todos esses ícones que a gente vê aí. Olha só, essa mãe aí, a mãe migrante, é porque muitas pessoas saíam eh, dos seus estados de origem e iam perambular para onde ainda a crise talvez não tivesse chegado. Olha o olhar dessa mãe para um futuro incerto. Olha a tristeza, olha essa mão no queixo, na boca, sem saída, sem ver o futuro, numa melancolia, numa tristeza profunda. E o pior, ela é mãe de 7 filhos. Como alimentar 7 filhos numa crise, sem emprego, sem um aparato de moradia, de subsistência? Então é isso, ok? Um abraço. Muito obrigado, Nancy. Foi muito interessante essa complementação que você fez, né? E dizer que ela foi extremamente importante, a Dorothea Land, né? Entre outras né? Entre outras fotografias que ela também fez. Mas nós precisamos ir para frente, né? Se vocês se interessarem, pesquise mais sobre ela. Nós temos muitas fotografias interessantes no que diz respeito a essa temática. Continuando, gente, nós já vamos finalizar. Eu vou só explicar sobre Adams, que ele também foi um fotógrafo extremamente importante para a gente, porque ele defendia uma fotografia pura, realista e sem uso de efeitos. Ele trabalhava muito com a valorização da estética de paisagens da natureza. E ele que foi o fundador do grupo F/64. Muito importante, cai sempre em concurso. Sempre. Nós temos uma imagem aí, que é o sistema de zonas de Adams. O que era esse sistema de zonas? Era um método para predeterminar com precisão o tom de cada parte da cena fotografada na cópia final. Então, como eu falei para vocês, ele gostava de enfatizar muito. Você vê que é uma fotografia carregada de tons mais negros ou tons mais brancos, né? Então era bem determinado, era preciso as cores, extremamente fortes, contundentes, quando a gente olha, bem expressivas. Portanto, agora nós vamos encerrar essa primeira parte e vamos continuar numa próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau.